casa, porque na manhã de ceia, o nosso tempo fica muito curto, muito puxado. E aí eu vou pedir que vocês, sabe, com muita obediência, com muita honra, anotem esses textos para vocês lerem em casa e para o Espírito Santo acrescentar no coração de vocês aquilo que eu não serei capaz de ministrar. Então eu vou começar com algumas declarações. Para tudo há uma ocasião. Como diz Salomão, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E nós sabemos que tem um propósito específico para esse tempo e para nossas vidas nesse lugar. Já falei dessa maneira com vocês, que não podemos escolher a quantidade de dias que vamos viver. Eu e você não podemos escolher a quantidade de anos. Eu gostaria de viver pelo menos 130 anos, mas eu sei que não vai dar para chegar lá. Não sei ainda quanto tempo falta, mas eu sei que eu não consigo chegar aonde eu quero chegar. Mas podemos escolher como viver. Não importa se é 50, se é 70, se é 80, se é 100. Mas como vamos estar vivendo? Como vamos estarmos construindo a nossa história, a nossa experiência, a nossa vida nesse tempo diante do Senhor? Porque o mais importante não é a longevidade. O mais importante é a sabedoria. Isso eu e você vamos precisar aprender. Então não importa se nós vivemos 40 ou 80, com que sabedoria estamos vivendo? Se nós estamos sendo sábios o suficientes para tomarmos as atitudes certas, para ouvirmos o Senhor e não andarmos segundo a vaidade do nosso coração. Eu gosto muito de uma frase de Alain, que ele vai dizer assim: a morte é mais universal do que a vida, porque todos morrem, mas nem todos vivem. Por quê? É muito comum, principalmente no gabinete pastoral, nós ouvimos a seguinte expressão: eu não estou vivendo, eu só sofro, eu só tenho perdas, eu só tenho angústia, porque não há contentamento, não há desfrute e não há alegria. Então o que eu quero dizer para vocês que não viva a vida apenas na sua extensão, mas na sua profundidade. Descobrindo o que Deus quer fazer com você e descobrindo aonde Deus quer te levar. Então, utilizando o livro de Ageu nessa manhã, um livro pequeno, pouco lido, pouco conhecido. Mas Ageu, ele vai trazer para nós algo muito importante. Porque talvez ele seja esquecido, na maioria do tempo, porque ele vai trazer e ele vai trabalhar conosco uma riqueza espiritual fantástica. E dentro dessa riqueza espiritual que ele vai trabalhar, esse livro ele é singular no Antigo Testamento. E ele é singular no Antigo Testamento porque a sua data não é questionada pelos estudiosos. Porque esse livro ele é muito preciso. Tantas datas quanto a autoria, a autoria é muito precisa e as datas também, ao ponto que os estudiosos não precisaram gastar tempo para aprovar a legitimação desse livro. Quando a gente começa a navegar no livro de Ageu, nós vamos perceber que tudo acontece no segundo ano do reinado de Dário. E tem data específica, porque o reinado de Dário é aproximadamente 522 anos antes de Cristo.
Então não tem muitas dúvidas cercando a linguagem de Ageu. E Ageu, ele teve um ministério eficiente, um ministério curto e um ministério eficiente. O tempo profético de Ageu foram apenas 4 meses. E nesses 4 meses de ministério profético, Ageu, ele conseguiu fazer alguns tratamentos, algumas, na nossa linguagem, intervenções, algumas ações marcantes na história do povo de Israel. Porque se você olha para o texto, apenas em 4 meses, que foi o seu ministério profético no meio do povo de Israel, Ageu, ele despertou o povo de Israel de uma letargia espiritual. O povo estava morno, morto. O povo estava sem vigor. O povo estava sem força, sem esperança. E ele reaviva, reanima, na nossa linguagem moderna, ativa em 4 meses o povo de Israel para se voltar para o Senhor. Também ele persuadiu de forma muito firme o povo de Israel a completar a construção do templo. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, no mês de março de 515, Ageu começou a provocar o povo de Israel para entender a importância da reconstrução do altar. Não se fala sobre Ageu, não se fala de sua família, não se fala muito da sua história, apenas que o seu nome era festival, apenas que o seu nome era celebrativo, que o seu nome era festa apresentada diante do povo. Ageu, ele desenvolve o seu ministério profético já idoso, ele já era velho. Tanto demonstra isso para nós nos textos de Ageu, que se você for para Ageu capítulo 2, versículo 3, você vai ver Ageu questionando quem poderia ver o templo no seu grande esplendor. Porque provavelmente Ageu era um ancião retornando da Babilônia, que contemplou a construção do templo de Salomão. Por isso, ele vai questionar o povo, comparando a beleza da construção do templo, porque tudo nos leva a ver que ele era um idoso retornando da Babilônia. Mas quando a gente olha também para Ageu, a gente vai aprender uma verdade, que se ele era idoso, se ele estava voltando da Babilônia, se ele estava exercendo um ministério profético eficaz, então eu posso afirmar que a sua idade não impede o agir de Deus. Eu também vou afirmar que o que pode impedir a nossa resposta ao que Deus deseja fazer conosco não é a nossa idade, nem o lugar que nós estamos, mas é a nossa desobediência ao Senhor. Se eu e você formos desobedientes, se eu e você formos incrédulos, isso vai comprometer o projeto de Deus em nós e conosco. Mas se nós formos obedientes, se nós formos crédulos, nós vamos poder desempenhar o que o Senhor deseja fazer em nós. E aí eu vou também afirmar a vocês nesta manhã que Deus está procurando obedientes. E quando eu falo que Deus está procurando obedientes, é para que diante dos homens Ele possa mostrar a sua glória, que diante dos homens Ele possa revelar a sua grandeza, Ele possa revelar o seu poder. E Ele vai revelar a sua grandeza e o seu poder através de homens simples, de mulheres simples, como eu e você, que decidimos andar em honra e andar em obediência. Então, ao olhar para esse livro, e eu acho que vocês já perceberam que eu amo pregar a respeito do Antigo Testamento, praticamente 80% das minhas pregações se concentram no Antigo Testamento. O contexto histórico sobre o qual Ageu viveu encaixa perfeitamente na história fornecida por Esdras. Quando a gente pega
a alegria, a festividade, o contentamento e toda a empolgação que Esdras vem relatando do retorno de Babilônia, nós vamos perceber claramente que Ageu, ele está nesse vácuo, ele está nessa lacuna. E nessa lacuna, ele está ali exercendo o seu ministério profético para falar poderosamente ao coração do povo de Israel. Só que quando a gente vê Esdras fazendo todo aquele discurso, e o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor vai dizer que o povo chora, e o choro do povo é tão alto que de longe ouve o seu choro, e se mistura choro com alegria, choro com celebração. Quando a gente olha para a palavra e faz as analogias dos contextos, a gente vai perceber que aquela empolgação de Israel só dura 15 anos. Um tempo muito curto. O que é 15 anos? 15 anos não é nada. Mas toda aquela empolgação, todo aquele desprendimento, toda aquela entrega, quando a gente olha para o texto, só 15 anos, e o povo entra no desânimo, e o povo entra na apatia, e o povo entra nas negociações dos princípios e dos valores, abandonando aquilo que o Senhor tem para ele. E aí entra em cena esse profeta. E aí a gente pergunta, por que Ageu conseguiu em tão pouco tempo conquistar o que ele precisava entregar de Deus para o povo de Israel? Existem algumas verdades a respeito desse tempo, que numa década, trabalho de uma década, influência de uma década, Ageu conseguiu em 4 meses. E aí nós temos uma promessa para nós de aceleramento do tempo. Deus já falou para nós que em 10 anos nós iríamos colher a semeadura de 30 anos. Já passaram um ano, nós vamos entrar agora, é no 8º? Gente, vocês aí que sabem que eu sou traumática com números. Nós vamos entrar no 8º, não é isso? Então nós vamos entrar, baseado nessa palavra que Deus nos deu, no 8º ano. Então tem muita coisa extraordinária para acontecer nos próximos 8 anos. Se essa igreja crê na palavra profética liberada sobre nós, se essa igreja crê no decreto do céu sobre nossas vidas, nós temos 8 anos para viver tudo o que Deus prometeu para nós. E eu quero viver isso, não sei você, mas eu quero viver tudo o que Deus prometeu, tudo o que Deus decretou. Eu quero ver na minha casa, na minha família, nessa igreja. Eu quero ver a promessa do Senhor se cumprindo em nós. E quando Ageu inicia então esse ministério profético para ele conseguir realizar em 4 meses o que era necessário 10 anos, eu olho para essa palavra e eu aprendo algumas verdades. Era necessário aqui, no histórico de Ageu, apesar dos grandes desafios, a construção do altar e o lançamento dos alicerces do templo. E quando Ageu se levanta para restaurar o altar e colocar os alicerces do templo, algumas coisas começam a acontecer para interrupção do projeto de Deus. E aí a gente vai pontuar algumas questões que acontecem nesse processo. Primeira dificuldade que Ageu enfrenta para o levantamento da reconstrução do altar e dos alicerces do templo: a aparente falta de familiaridade com o templo da parte da geração que estava voltando da Babilônia. Então aqui precisa acontecer um start na sua vida. Se você não tem familiaridade com a promessa de Deus, se você não tem familiaridade com a visão de Deus, se você não sabe o que está no coração do Senhor,
que o Senhor quer fazer conosco e através de nós, você pode se tornar um instrumento de resistência no meio do povo do Senhor. Ageu, ele é categórico, ele mostra para nós a falta de familiaridade com o projeto para a reconstrução do altar e colocar as bases do templo, levou o povo de Israel a resistir, levou o povo de Israel a não responder como deveria responder. Mas existe um outro fato importante acontecendo. Também a tendência humana de se colocar dentro do seu conforto material também foi uma outra dificuldade do povo de Israel responder. E aí, meus queridos, minhas queridas, eu não estou falando da Igreja Metodista Central de Muriaé, eu não estou falando do povo que nós estamos servindo, eu estou falando do povo de Israel, no qual Ageu estava exercendo o seu ministério profético, e ele estava lidando com duas resistências, para levantar o altar do Senhor e para construir o templo. Falta de familiaridade com a visão, com o propósito, com o projeto. Além de tudo, os seus interesses pessoais do povo. Nós queremos ficar no conforto material. Nós não queremos nos desgastar. Nós não queremos pagar o preço que é a nossa linguagem popular desse tempo. Será que nós estamos muito distante da história de Ageu? Quando eu começo a navegar nas experiências proféticas de Ageu, eu fico pensando, será que a Igreja Metodista Central em Muriaé e as nossas congregações e as nossas extensões, gente, você acredita que eu estava esquecendo o nome extensão? E as nossas extensões, será que todos nós estamos familiarizados com o que Deus está fazendo, como que o Espírito Santo está movendo e aonde que o Senhor quer nos levar? Porque se nós não estamos familiarizados com essa verdade, nós vamos nos colocar como resistência a essa revelação. Nós vamos nos colocar como resistência a essa visão. Mas será que nós também estamos entendendo que para chegar aonde o Senhor quer nos levar, nós precisamos abrir mão do nosso conforto pessoal? Eu e você vamos precisar ofertar mais. Eu e você vamos precisar servir mais. Eu e você vamos precisar amar mais. Eu e você vamos precisar nos entregar mais. E talvez dentro dessa proposta, eu e você vamos ser aqueles que vão estar resistindo, dizendo, estou ocupado demais. Estou ocupado demais construindo meus planos pessoais. Estou ocupado demais vivendo os meus projetos. Então eu vou abrir mão disso. Aí, queridos e queridas, eu olho para essa palavra e eu pergunto, quem sabe você começou muito bem o seu chamado? Quem sabe você começou muito bem o seu ministério? Apaixonada por Jesus ou apaixonado? Querendo fazer tudo o que você poderia para nós alcançarmos o máximo na presença do nosso Deus. Mas devido às dificuldades, você ficou pelo caminho. Você se cansou, desanimou e desistiu. Então, quando eu olho para esse texto, apesar de um grande início, o texto de Ageu nos revela, apesar de começar a construção do altar e o lançamento das bases do templo com muita euforia, a oposição conjuntas de oficiais e samaritanos. Isso fica explícito no texto de Ageu. Tanto os oficiais quanto os samaritanos e persas, eles foram aqueles que se levantaram na interrupção para o templo ser levantado, para o altar ser construído. E aí eu quero dizer para você, nessa manhã, então, quem sabe, nós, no meio do povo de Deus, a gente também enxerga esses oficiais, que são pessoas que têm voz de liderança, que são pessoas que podem animar e encorajar o povo. Quem sabe nós estamos, usando uma linguagem comparativa, com os samaritanos, aqueles que eram para ser excluídos, mas estão sendo acolhidos. Aqueles que eram para
não terem acesso, mas estão acessando por causa da graça e da misericórdia. E quem sabe, aqueles que eram para ser o apoio, estão deixando de apoiar. E aí, Ageu, ele vai trabalhando essas verdades. E aí, Ageu, ele vai trabalhar teologicamente, pastoralmente e profeticamente algumas verdades no meio do povo de Israel. Quando a gente olha para o fato histórico, e até agora eu estou usando o fator histórico com vocês. Quando a gente olha para o fator histórico, o povo de Israel passou por muitas mudanças nesse prazo de 15 anos. Então, a Pérsia, ela precisou enfrentar alguns problemas peculiares dos nossos dias, do prazo desses 15 anos. Primeiro, assassinato. Segundo, traição. Terceiro, suicídio. Essa tríade de catástrofe estava inserido dentro da história do povo persa. E a prova disso, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que a monarquia, nós estamos falando da monarquia, nós estamos falando do império. O império estava enfrentando esses dramas e estava sendo desestabilizado na forma de agir no meio do povo de Israel. E aí eu e você podemos olhar para a palavra do Senhor, um príncipe de sangue real, mas sem parentesco com Ciro. Esse príncipe, ele sobe no trono, e ele sobe no trono para enfrentar esses dramas. Ele sobe no trono para enfrentar todas essas séries de rebeliões que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. E aí a gente vai observando quais são as dificuldades enfrentadas. Primeiro, um profundo desânimo provocado pela crise social, pela crise econômica e pela crise de liderança que o povo estava enfrentando. Segundo, a oposição dos persas e dos samaritanos não estava permitindo o avançar de todo o projeto que precisava ser levantado. Terceiro, a negligência espiritual, a perda de disciplina dos hábitos espirituais, da entrega, da vivência, de ouvir a voz, de ser conduzido pelo Senhor. E quarto, uma pobreza material. Então o povo de Israel, que era para estar vivendo em toda potência na presença de Deus, sendo elevado pelo Senhor como nação, exercendo uma intervenção sobrenatural de Deus, prosperando e fazendo o nome do Senhor conhecido, esse povo toma o caminho inverso. Em vez de segurar na mão de Deus, ou deixar Deus segurar nas suas mãos, e deixar Deus conduzi-lo para aquilo que Deus queria fazer, o povo se torna independente, divorcia o coração e anda na direção oposta. E quando o povo começa a andar na direção oposta, então Deus levanta Ageu. E Deus levanta Ageu com uma palavra profética pontual. Como eu já falei, vou repetir, apenas 4 meses de ministério profético. Então Ageu agora, ele vai cumprir o propósito de Deus e ele vai anunciar ao povo tudo que o povo precisava ouvir. E no livro de apenas 2 capítulos, ele vai entregar 4 mensagens pontuais. E são essas 4 mensagens que eu quero chamar a sua atenção, porque amanhã de ceia é a última ceia do ano e nós não podemos entrar em 2025 sem fazer uma aliança com o Senhor. Nós não podemos entrar em 2025 sem fazer as correções, porque nós agora só temos 8 anos. Se há 2 anos atrás nós tínhamos 10 anos para vivermos as promessas de Deus, agora nós só temos 8. E nesses 8 anos nós temos que preparar o palco para a glória de Deus se manifestar, para o nome do Senhor ser engrandecido, para Ele ser exaltado nesse lugar, e o altar para Ele manifestar
manifestar é a minha e a sua vida. Não existe outro altar para Ele revelar a sua grandeza. O altar para Ele revelar a sua grandeza é a minha e a sua vida, para o nome dEle ser manifesto. Então vocês dão glória a Deus aí, que eu estou muito cansada. Primeira mensagem que Ageu vai ministrar ao coração do povo de Israel. Ele vai orientar o povo a cumprir os votos que o povo fez ao Senhor. Eu não sei se você já fez algum voto. Nós estamos em 100 dias de oração e jejum. E nesses 100 dias de oração e jejum, se você está fazendo junto conosco, na jornada existe o desafio de alguns votos. E eu não sei se você está fazendo. Eu estou decidindo no meu coração claramente a viver esses 100 dias de verdade. A andar realmente dentro do propósito. Porque eu quero que algo diferente aconteça comigo. Não sei você, mas eu quero que algo muito diferente aconteça na minha vida. Eu quero que algo muito diferente aconteça no meu ministério. E aquilo que eu preciso fazer, eu estou fazendo com o Senhor. E aí Ageu, capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha a mensagem de Ageu. Quando eu olho para esse texto, a nação, ela é convocada ao arrependimento. E o arrependimento de quê? Ela é convocada ao arrependimento por sua procrastinação no investimento na casa do Senhor. A nação, ela estava procrastinando em não fazer os investimentos na construção do templo. E aí Deus convoca através de Ageu e exorta o povo de Israel a fazer uma análise e a considerar os fatos. E Ageu, ele está dizendo que essa atitude de Israel estava sendo devastadora. Ele vai dizer claramente que não é uma convocação nascida do coração dele, mas a convocação é um ato de amor de Deus com o seu povo, chamando o seu povo ao compromisso. E é tempo de se comprometer a respeito das esperanças desfeitas, a respeito das frustrações e das decepções. Então, quando a gente vai olhando para o texto, a gente percebe que o povo, ele tinha retornado da região da Judeia com a intenção de reconstrução do templo arruinado. Eles estavam fora da terra, eles estavam fora da nação, e agora o retorno era: nós vamos restaurar, nós vamos reconstruir o que foi quebrado. Mas, devido ao cansaço, devido às rejeições, devido às intimidações, devido às afrontas, o povo estava abandonando o seu propósito. O povo estava se distanciando do propósito, porque eles estavam enfrentando resistências. Aí surge uma pergunta que eu quero fazer a você e a mim nessa manhã. Há quanto tempo você está abandonando o projeto que Deus tinha para você? O que você negociou facilmente? O que você entregou, abriu mão facilmente daquilo que Deus colocou nas suas mãos? E é isso que Ageu está confrontando o povo. Ageu está dizendo para o povo: olha, vocês estão abandonando facilmente por causa das dificuldades que estão enfrentando, das resistências que estão enfrentando, aquilo que Deus chamou vocês para fazerem, e aquilo que Deus colocou nas mãos de vocês. Ageu está dizendo: vocês estão perdendo o foco, vocês estão perdendo a visão, vocês estão perdendo a direção. E porque o povo de Israel perdeu o foco,
E Deus o tirou da Babilônia. E Deus o trouxe para a sua terra para cumprir uma missão, para cumprir o seu propósito, para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E nesse momento, eles se acomodam porque têm tensões, eles se acomodam porque têm dificuldades, eles se acomodam porque têm provocações. Aí Ageu vai dizer de forma muito dura, vamos para o versículo 10 do capítulo 1. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. O que eu e você precisamos entender, que quando eu e você, por vaidade, por conforto, por desonra ou por desobediência, abrimos mão do que o Senhor confiou em nossas mãos, abandonamos o que o Senhor nos entregou, a terra para de produzir o seu fruto na nossa vida. Não tem a ver com o pastor, com a pastora, não tem a ver com a nossa denominação, tem a ver com a nossa posição, tem a ver com a nossa resposta. E aí você vai começar a ver a escassez da sua vida espiritual, porque você começa a ficar vazio, desanimado, fragilizado, sem alegria. Você começa a ver a escassez nos relacionamentos, porque as pessoas começam a distanciar de nós. E isso não é coisa do diabo, isso é coisa de Deus. É um movimento que o céu faz para mostrar para nós que o céu está resistindo à nossa soberba e à nossa dureza. E aí, queridos, quando eu e você olhamos para a palavra do Senhor, é Deus dizendo para Israel: por causa dessa postura, o céu reteu o orvalho, a terra não vai dar fruto, e você vai trabalhar muito, mas vai colher muito pouco. Será que essa é uma palavra fácil de ouvir? Não. Ah, tem a ver com Deus? Não, tem a ver comigo e com você. Ah, é porque Deus não quer. Deus tem promessa. Deus voltou o seu rosto para nós. Deus fez um decreto sobre nós. Ou eu ando debaixo desse guarda-chuva de Deus, ou eu me retiro e pago o preço por me retirar dele. E o retirar é terra seca. E o que pode ser terra seca para você? Eu não sei. Eu sei o que é terra seca para mim. Eu sei aonde a sequidão chega na minha vida e me leva para o sofrimento. Eu sei aonde a sequidão chega para a minha vida e me leva para as lágrimas. Eu sei aonde a sequidão chega para mim e a minha alma se abate. Eu não sei para você, mas quando eu olho aqui para a palavra do Senhor, o que Deus está falando para Israel? Você colhe de acordo com o lugar do investimento que você faz. Uau! Você colhe de acordo com o lugar que você faz investimento. Se você faz investimento no lugar de honra, a honra vem sobre você. A honra te investe, a honra te promove. Mas se você faz o investimento na desonra, toda a consequência da desonra vai te seguir. E eu quero provocar você nessa manhã: nunca queira caminhar seguido pela desonra. Sempre queira caminhar seguido pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. Porque quando a graça, bondade e misericórdia do Senhor está te seguindo, meu irmão, não importa se tem luta, se tem desafio, não importa se tem dificuldade, Ele sempre vai te proteger, Ele sempre vai te sustentar, Ele sempre vai te abençoar, Ele sempre vai te coroar com a bondade e favor dEle. Eu sou apaixonado por essa palavra. E aí eu aprendo com Ageu que eu e você podemos ter colheita muito frágil, muito escassa. Como eu já falei várias vezes, eu sou da roça, né? Esses dias eu vi uma foto lá de Caparaó. Não sei se alguém aqui viu. Caracas. Na hora que eu vi, falei: uau! As lavouras de Caparaó estavam todas branquinhas de flores. Falei: que extraordinário, que coisa mais linda. Mas não é sempre assim. Tem período que a colheita é escassa,
que os trabalhadores dão tudo deles e sofrem demais no resultado da colheita. Mas tem época que a colheita é abundante. E é isso que Deus está falando para nós. E hoje, eu estou direcionando essa palavra a nós. A Igreja Metodista Central em Muriaé. A palavra que Ageu estava trabalhando com o seu povo no seu tempo profético. Hoje, como pastora dessa igreja, eu estou direcionando essa palavra para nós. Nós temos uma promessa sobre nós. Agora, quem vai definir se vai caminhar em honra? Quem vai definir se vai ser um apoio nesse projeto? Quem vai definir se está focado no que Deus está fazendo é você e eu. Agora eu vou dizer para você, olha bem, a chuva cai na terra de todos, mas o que nasce no seu quintal é diferente do que nasce no meu quintal. Então eu quero te dizer, é a sua postura, é o seu foco, é a sua honra, é a sua obediência, é o seu amor que vai definir o quanto a sua colheita será abundante em 2025 e o quanto essa promessa que está decretada sobre a central vai caminhar com você. Eu estou decidida, não sei você. Eu estou decidida. Eu vou viver tudo. Eu não aceito viver parcialmente. Eu vou viver tudo o que Deus está falando a nosso respeito. E hoje, manhã de ceia, é manhã de restaurarmos o nosso foco. De recuperarmos o nosso foco. Eu olho para essa palavra e aí eu vou perguntar, aonde você tem investido os seus recursos? Você tem sido fiel com o seu dízimo, com a sua oferta? Você tem sido fiel com o seu dízimo e com o seu amor? Porque tem uma frase que eu quero que você, se você puder escrever aí no seu bloquinho de anotação, eu gostaria que você escrevesse. Porque tem algumas frases que elas são importantíssimas para nós. Prosperidade não é a quantidade de recursos que você tem. Preste atenção. Prosperidade não é a quantidade de recursos que você tem, mas a capacidade de se satisfazer com o que você recebeu. Uau! Uau! Você está satisfeito com o que você está recebendo? Espiritualmente falando. Ministerialmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando. Se você está satisfeito, vamos lembrar uma frase que é do Carlito Paz, que eu repito muito e que eu gosto demais. Os satisfeitos selecionam. Se você está satisfeito, chega num restaurante satisfeito. Você vai escolher só o que é realmente muito agradável ao seu apetite. Agora chega no restaurante morrendo de fome. Você nem viu tudo que está exposto e você já encheu o seu prato e não cabe mais nada. Aí quando chega lá no final, está o que você mais gosta, mas não cabe mais no prato. Porque os satisfeitos selecionam. Então nessa manhã, eu estou dizendo para vocês que ser satisfeito e ser próspero, só tem uma forma, estar aliançado com o Senhor. Porque a aliança é a única ponte que nos cerca de bênção. E a mesa do Senhor é para nós um meio de aliança. Eu e você estamos aqui para estabelecer uma aliança nessa manhã. E estabelecendo essa aliança nessa manhã, algo do coração do Senhor vai manifestar e se cumprir nas nossas vidas. Mas agora, olha bem para a pastora. Preste bem atenção no que a pastora vai falar com você e pensa sobre isso. Todas as vezes que Deus quiser fazer uma grande transformação na sua vida, Ele vai ter que te mudar de mesa. Presta atenção. Todas as vezes que Deus quiser te elevar a uma experiência mais profunda com Ele, Ele vai precisar te mudar de mesa. Ele vai precisar acrescentar pessoas novas na sua vida.
pessoas com mais unção, pessoas com mais visão. Se você permanecer no mesmo lugar, você não vai conseguir viver o que Deus tem poderosamente para a sua vida. E hoje é manhã de aliança. Então eu quero convidar você a pensar: quais foram os compromissos que você assumiu e abriu mão? Quais foram as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos, que Deus apostou em você, que Deus acreditou em você, por imaturidade e infantilidade, por falta de visão, por falta de conselho de quem carrega autoridade e unção? Você a negociou, você abriu mão, você se perdeu e você desanimou. Hoje é mesa. Hoje é mesa. É momento de você sair dessa mesa de imaturidade que você caminha e vir para a mesa da maturidade. Essa manhã é o lugar de você sair dessa mesa de experiência rasa com Deus e vir para o profundo em Deus. Essa manhã é manhã onde você vai precisar ver o que você abandonou e se arrepender e se quebrantar e pedir perdão ao Senhor e pedir uma nova oportunidade, uma nova chance em Deus, porque Ageu vai fazer uma pergunta crucial para o povo de Israel. Ele vai fazer o seguinte: aonde os seus caminhos têm te levado? Essa pergunta, ela é um soco no estômago. Aonde os seus caminhos têm te levado? E por que Deus faz essa pergunta para Israel? Porque Deus leva muito a sério as combinações que nós fazemos com Ele. Sabe aquele dia de aperto? Sabe aquele dia de angústia? Sabe aquele dia de sonho? Sabe aquele dia de projeto? Que você vai para o altar e estabelece voto com Ele. Você vai para o altar e faz declarações de amizade, de obediência e de honra com Ele. Eu quero dizer, se você não leva muito a sério essas suas falas, Ele leva muito a sério quando Ele te ouviu. E quando Ele te ouviu e Ele começa a voltar os olhos para você e perceber que você não está indo na mesma sequência, que você não está conseguindo caminhar no mesmo ritmo, Ele pergunta: aonde os seus caminhos têm te levado? Aonde? Queridos, nosso tempo já esgotou. Como vocês sabem, eu só fiquei no primeiro ponto. Então eu vou tentar, nos próximos domingos de manhã, porque faltam mais 3 ainda. São 4 mensagens de Ageu para o povo de Israel. E a primeira é exatamente essa: cumpra os teus votos. Cumpra os teus votos. Eu vou ver se nos próximos domingos de manhã eu consigo ministrar as outras 3 mensagens de Ageu para o povo de Israel. Mas uma pergunta eu quero fazer nessa manhã: aonde os teus caminhos têm te levado? Do que você abriu mão? Qual voto que você não cumpriu? Vamos nos colocar de joelhos? Se coloque de joelhos nesse momento.